está proposta. Nós temos uma carreira para correr no reino de Deus. Você foi chamado e foi inserido dentro do reino de Deus, mas a você, no momento em que você aceitou Jesus, no momento em que você declarou a sua fé nele, mesmo que você não tivesse a consciência naquele momento, mas naquele momento o Espírito Santo estava te entregando e falando para você que você tinha uma carreira para poder correr. Todos nós temos uma carreira. E essa carreira que nós temos para correr dentro do reino de Deus pode ser entendida como o plano de Deus sobre a nossa vida. Você e eu precisamos estar andando dentro do plano dele para a nossa vida. Não podemos deixar que nada nos afaste ou nos tire do plano de Deus. Nós temos um inimigo, um adversário, que vai estar até o último dia da nossa vida, ou até a volta de Cristo, militando, batalhando contra a nossa fé, contra a nossa caminhada e querendo nos impedir, ou melhor, querendo nos tirar do plano de Deus para a nossa vida. Muitas coisas podem nos tirar do plano de Deus. Nós precisamos, como disse ali o versículo de Hebreus, para correr esse plano, para viver esse plano, nós precisamos nos, primeiro, desembaraçar do peso. Você percebe que ele diz desembaraçar do peso e do pecado. Se tivesse escrito desembaraçar do peso ou do pecado, nós poderíamos dizer que o embaraço e o pecado são similares, ou um ou outro. Mas a conjunção e, para quem lembra aí, ela significa o quê? Adição. Óbvio, pastor, mas é. Então, você vai utilizar ali. Ele fala, livre-se do embaraço e do pecado. Quer dizer que embaraço e pecado, irmão, são duas coisas diferentes. Pecado é pecado, não precisa explicar o que é pecado. Dei R$100 para poder comprar um choquito, tem gente que é malvada assim mesmo. Dá um choquito aí, R$100. O caixa já fica assim, ó. Tem trocado? Não. Tá bom, deu R$100, ela te deu de volta, se embolou, te deu 150 de troco. Alguns espirituais falam, eu acho que Deus está enviando provisão. Mas a verdade é que eu tenho que devolver aqueles valores que não me pertencem. Se eu não devolver, isso, o que eu fiz? O que eu cometi? Cometi um pecado. Pecado a gente sabe que é pecado. Agora, embaraço, irmão, é difícil. Porque o embaraço é algo que não é pecado, é algo que é lícito, mas embaraça a nossa vida se nós não tivermos cuidado. Tem uma casa de praia errada, irmão? É? Não. Muitos irmãos aqui têm casa de praia, só tem rico nessa igreja. Aleluia, isso aí. É errado? Não. Agora, deixar de vir à casa de Deus todos os finais de semana para ir para a casa de praia é errado ou não? É. Para quem é crente está no reino, irmão, ou então não esteja no reino, não seja crente. Que aí, beleza, não tem o peso de falar, não, posso ficar todos os finais de semana. Mas está servindo a Deus, é do reino, tem compromisso com Ele. É para mim e para você, amém, irmão? Vale para a gente. Mas não é lícito ter a casa de praia? É. Mas isso daí é um embaraço na vida da pessoa. Não, estou estudando para o vestibular. Estou estudando para o concurso. Pastor, mas tem que estudar muito. O concurso que eu quero tem que estudar mesmo. Sim. Mas olha só. Vou dar o exemplo aqui da igreja. Nós temos culto quinta e domingo. Só. Você não acha que uma das igrejas que menos tem culto na vida, não é nosso? É. Geralmente a igreja tem culto o tempo inteiro, né? Nós temos quinta, 1h30 de culto, domingo de manhã, domingo à noite. Vou estudar para o concurso. Aleluia, pastor, estou estudando, hein? Ó, nem conta comigo, tô longe. 1 ano
não vem nenhum culto dia de semana porque está estudando para o concurso, para o vestibular. Quer que eu te fale? Está errado. Falo mesmo, irmão. Vai me desculpar. 1h30 não vai salvar os teus estudos e não vai fazer diferença para passar ou não passar. Mas 1h30 na presença de Deus, adorando a Ele, ouvindo a Ele, vai fazer toda a diferença na tua vida. Irmão, eu sou concursado, eu já passei em concurso, a Amanda já passou em concurso. Eu sou funcionário público, ela é funcionária pública, nunca deixei de fazer a obra de Deus por causa disso. Nunca! Falei, vou ficar em casa hoje estudando, porque, a não ser que você está estudando na faculdade, tem que ir para a faculdade, sentar lá e estudar. Não tem jeito, irmão, normal, eu também já fiz isso. Quando eu fiz faculdade, eu também, muitas vezes. Não é isso, eu estou falando o seguinte, eu parei a minha vida e na quinta, único dia, eu vou... Isso é embaraço que impede do plano de Deus se cumprir na vida dessa pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode ter certeza disso. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, não interessa como, mas eu busco em primeiro lugar. Quando você senta para estudar, você pode contar com o Espírito Santo mesmo. E você fala para ele, Espírito Santo, abra minha mente. Eu tenho aqui 4 horas para estudar. Você estuda 4 horas, é como se você tivesse estudado 10. Porque você passa o olho, aquilo entra para você, tu já aprendeu. A inteligência, o Espírito Santo te capacita numa inteligência que tu... Mas tu estudou muito? Não, cara, eu estudei o suficiente, mas... E quando você vai fazer a prova, você fala, Espírito Santo, tudo que eu... Se caiu alguma coisa que eu não estudei, não precisa me lembrar. Mas se eu estudei, passei o olho naquilo e estudei, Senhor, não deixa eu errar essa questão. Irmão, é batata. Que isso, pastor? Não é. É sim. É sim, é só você crer, é só se obedecer, é só fazer a sua parte, que Deus faz a dele, irmão. Ah, pastor, estou falando, irmão, porque eu fiz. É por isso, é porque dá certo. Você busca o reino em primeiro lugar, falei aqui, né? E Deus vai acrescentar na tua vida. É só você fazer o quê? Irmão, esse versículo aqui, ele é tão rico, tão rico, tão rico, que eu não saí dele. Desembaraçando. Então, tudo, irmão, hoje que está embaraçando a sua vida, que não é pecado, que é lícito, mas você está percebendo que está te tirando do centro da vontade de Deus, que está te afastando da comunhão, está te afastando da casa de Deus. Tudo isso que é lícito, que se você falar, não, está tudo bem, está tudo certo, mas se está te atrapalhando, está te embaraçando, em nome de Jesus, tenha força e creia, livre-se de todo o peso, desse embaraço. Por quê? Porque não dá para correr essa carreira, seguir o plano de Deus embaraçado, você não vai conseguir avançar muito, vai cansar. Deus quer que você se livre de todo o embaraço. O que é o embaraço, pastor? É tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que é bom, que você pode fazer, que não tem mal nenhum em fazer, mas te atrapalha, rouba o teu tempo. Por exemplo, o Facebook rouba o teu tempo, você fica 4 horas no Facebook, mas você não tem coragem de ficar meia hora diante da palavra de Deus para poder orar e falar com Deus. Não, então o Facebook está te embaraçando no plano que Deus tem para a tua vida. Instagram, eu lembro que a Gersonita veio aqui pregar, né? Quem lembra? A esposa do pastor Moisés de Malafaia. E aí, foi engraçado a hora que ela falou, você pode entrar no Facebook, Instagram, mas o que? Twitter. Falou bem americanizado mesmo, né? A gente fala, né? Twitter, Facebook, Instagram. Ela falou bem americano mesmo. Instagram, Twitter. E eu sempre que vou falar Twitter, eu falo para a Amanda, Twitter. Ah, meu Deus do céu. Mas é isso. São pequenas coisas que vão nos embaraçando. E
para seguir esse plano de Deus, para se manter nesse plano de Deus, nós precisamos manter a nossa vida cheia do Espírito Santo. Como que eu não vou fugir desse plano? Como que eu vou saber desse plano? Como que eu vou saber o que Deus quer para a minha vida? Primeira coisa, antes desse plano específico se cumprir na sua vida, é básico para todos nós. Eu e você fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. Muitas vezes nós nos perguntamos e nos debatemos para saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Deus realmente nos dá informações específicas no tocante à sua vontade e plano dele para as nossas vidas de maneira individual. A questão é que mesmo naqueles momentos em que parece que Deus não tem nada de específico para nos dizer, sabe? Quando você fala assim, eu estou aqui com Deus, mas parece que não tem nada aqui claro, específico do que eu tenho que fazer dentro da obra de Deus, dentro desse plano de Deus. Eu não sei muito bem o que Deus quer que eu faça agora. Mesmo nesses momentos, eu posso dizer para você que nós poderemos conhecer e praticar a vontade dEle para a nossa vida, simplesmente por meio da prática, da leitura da sua palavra. Nós vamos ler a palavra e nós vamos colocar em prática aquilo que é básico para todos os homens que estão no reino de Deus. O quê? Com o Espírito Santo, pedir e se lançar para ter e para revelar na nossa vida de verdade, todos os dias, a cada dia, o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é a coisa mais importante que eu e você precisamos estabelecer em nós. Porque o mundo hoje, irmãos, não está atrás mais de apenas belas palavras, belos sermões, né? Palavras motivacionais. O que o mundo está carente, o que o mundo está precisando, e que nós estamos precisando, e que nós precisamos, e que nós temos que dar, e que o mundo tem que ver na gente é o quê? São pessoas de verdadeiro caráter. Eu e você precisamos ter um caráter ilibado. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Nós precisamos ser pessoas em que as pessoas confiam. Nós precisamos ter uma palavra e cumprir essa palavra. Nós precisamos falar que vamos e vamos. Ou se falar que vamos, ligar para dizer que não vamos por algum motivo. Mas não, eu vou assim, é igual aqui. Bota meu nome aí para passeio. Aí eu já falei, o cara vai para a Bahia. E o nome dele está no passeio. Eu não sei se ele vai, não vai, foi, não foi. Bota meu nome para passeio, pode botar. Deu um problema, tu viu que foi na emoção? Vai lá na outra semana e fala, irmão, tira meu nome aí, porque não vai dar para eu ir não. Pronto, não contei com você, não contei com essa pessoa. Aí, o que acontece? A pessoa acha que dá na igreja, amém, aleluia, tudo irmão. No final dos contos, o pastor é legal, né? Aí ele vai lá e se não der, ele paga. Tá bom. Errado o teu pensamento. Fez uma coisa, cumpra o que você fez. Estabeleça em você o caráter de Cristo, através do Espírito. Como que eu vou ter o caráter de Cristo, se eu não leio a palavra, se eu não oro? Nunca! Porque caráter de Cristo, irmão, não vem da nossa habilidade. Caráter de Cristo não vem de uma leitura boa de autores, seja, sei lá, Augusto Cury, até bom, mas não vai vir de lá. Hamlet, Shakespeare, caramba, sei lá. Justin Austin, quem conhece essa? Te peguei. Não vai vir, o caráter de Cristo vai vir da palavra de Deus e da leitura dessa palavra e do exame das Escrituras. E isso faz parte do plano de Deus para a sua vida e para mim. Ser cheio do Espírito Santo é a parte comum do plano de Deus para a vida de todos os seus filhos. Esse é o começo da carreira, irmãos. O começo dessa nossa carreira que o escritor do livro de Hebreus está dizendo é, primeira coisa, ser cheio do Espírito Santo. Porque sendo cheio do Espírito Santo, eu vou ter o caráter de Cristo. Pastor, mas qual é o caráter de Cristo? Quem sabe qual é o caráter de Cristo? Quem sabe? Levanta a mão aí. Quem sabe? Só para saber, você sabe qual é o caráter de Cristo? Quem não sabe,
O caráter. Quem não está aqui, quem está em Marte? Sei lá, pastor, vou levantar a mão, pastor vai querer que eu venha aqui falar. Não. O caráter de Cristo, irmão, está em Gálatas. O caráter de Cristo, se você ler os evangelhos, você vai vendo, você vai percebendo nas atitudes de Cristo o caráter dele. Mas o caráter está expresso na Bíblia. Que é o fruto do Espírito. Esse é o caráter de Cristo. Esse é o caráter que nós precisamos ter. Qual é o caráter? Amor. Ser amoroso. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Domínio próprio. Mansidão. Eita! Mansidão, irmão. Mansidão com filho. Ah, Jesus. Leva ele para tua casa, pastor, para tu ver. Gostou dele? Gostou? Leva para casa. Era assim, eu trabalhando lá no Degarte, e lá tem um negócio interessante que é a relação do agente com a técnica. Né? A técnica sonhadora. Ai, coitado, esse menino. Ai, meu, porque eles são artistas, irmão. Adolescente em conflito com a lei é artista, chora, faz tudo que imaginar. Mas são uma praga, irmão. Deus que me perdoe. Mas não são fáceis, não, irmão. Aí acontece lá dentro, aí xinga o agente, faz, aí ele fala, vou tirar ele e leva para a técnica. Quando ele chega na técnica, o que foi, meu filho, não sei o que, papai. Não, que tipo que, né, pô, que é um sofrimento mesmo, né, que, pô, né, nós é tipo que, pô, nós é esculachado mesmo aí pelos agentes, tá ligado, não tá ligado? Pô, tipo que eu estou na moral aqui mesmo, aqui, pô, lá no convívio com os irmãos, mesmo, com os amigos lá, pô, seu funcionário chega lá, pô, tipo, cheio de autoridade mesmo, né, com o menor. Tipo que, pô, eu mandei uma verdade para ele mesmo, tipo, pô, não desrespeitei ninguém, não. Não, um anjinho. Aí vai falar com o Té, aí, tudo isso falando, por que eu estou falando isso? Só para chegar na palavra que eu falei aqui agora. Aí a técnica fala, pô, mas o que você fez? Aí o agente fala assim para ela, gostou dele? Leva para casa. Pede para o juiz passar o final de semana socioeducativo na sua casa. Enfim, deixa para lá, né, irmão? Mas mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Irmão, o começo da carreira, do plano de Deus, é algo que você não precisa ter dúvida. Porque às vezes a pessoa fica assim, mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu quero saber o plano, se eu vou ser missionário, se eu vou ser evangelista, se eu vou ser pastor, se eu vou ser obreiro, se eu vou ser, papai, Senhor, me mostra o teu plano, me mostra, Senhor, eu estou vendo aqui multidões, eu estou vendo aqui, Senhor, multidões na Quinta da Boa Vista, eu estou vendo, eu estou percebendo, Senhor, o que tu quer que eu chegue aonde, Pai? Na China, Senhor, tal, mas aí a pessoa não entende. Primeira coisa que ela precisa é ser cheia do Espírito Santo. É ter comunhão com Ele. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque está escrito lá em Efésios 5,17. Efésios 5,17 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. Aí você vai marcar isso na sua Bíblia agora, bem grande. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, a vontade de Deus para mim e para você, primeira, para o plano dele se cumprir, é que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Essa semana nós temos sido escola de vida, até eu tenho que falar que sexta-feira tem escola de vida, tá, gente? Sexta-feira. E na escola de vida, primeiro módulo, tem uma aula que é sobre o Espírito Santo, que nós falamos especificamente sobre o Espírito Santo, e nós falamos especificamente sobre batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, e através de acho que são 3 aulas que nós temos aqui, ou 2, nós esmiuçamos, à luz da palavra de Deus, toda a base bíblica do batismo com o Espírito Santo, e da importância de ter essa, porque olha só, irmãos, você que está aqui, que não é batizado com o Espírito Santo, entenda algo, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo que é para você, e falar em outras línguas, porque essa plenitude do Espírito Santo, a evidência da plenitude do Espírito Santo é o falar em línguas. E isso tudo está fundamentado em Atos dos Apóstolos. Existem, obviamente, eu respeito, mas à luz da Bíblia, eu consigo entender biblicamente que aquele momento em que os discípulos foram cheios da plenitude do Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, foi o momento que eles foram capacitados para ter, inclusive, esse caráter de Cristo. Quando receberam a plenitude do Espírito Santo, que através de falar em línguas, que não foi só para aquele momento, tanto não foi só para aquele momento, que após o Pentecoste, você vai pegar o livro de Atos inteiro, você vai ler, e você vai ver que as pessoas se convertiam, os apóstolos impunham as mãos, e elas recebiam a plenitude do Espírito Santo e falavam em novas línguas. Quando você vai para o livro de Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai regulamentar o falar em línguas na igreja. Ora, então, isso é uma evidência que não foi só para aquele momento, só para aquele tempo. Foi uma evidência, a plenitude do Espírito Santo é para todos aqueles que aceitam Jesus. Você aceita Jesus, aí você nasce da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? É bom a gente ter esses fundamentos guardados. Nascer da água é nascer da palavra. A água é a que limpa, que purifica. É nascer da palavra, é ser convencido pela palavra, nascer de Cristo. E nascer do Espírito, porque o teu espírito e o meu humano estava morto e não se comunicava com Deus. E aí você nasce da água, que é da palavra, e do Espírito. Mas depois vem a plenitude do Espírito Santo, que o próprio João Batista falou: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com fogo. O fogo do Espírito Santo é a plenitude. Um crente tem que ser cheio do Espírito Santo todos os dias da vida dele. Esse crente vence. Não se atemoriza de más notícias. Aleluia. Essa semana eu estava na linha vermelha dirigindo e recebi uma mensagem de uma pessoa aqui da igreja. Pastor, estou muito feliz. Não sei nem como falar, porque fui batizada com o Espírito Santo. E eu dirigindo, não façam isso, irmãos. E aí eu respondi ela rapidinho e tal. Mas o quê? Porque é plenitude do Espírito Santo. Como que eu sou batizado com o Espírito Santo? Você precisa primeiro ter entendimento sobre o batismo. Porque, às vezes, fala assim, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, mas a pessoa não sabe por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Como que acontece o batismo com o Espírito Santo? A pessoa fica lá, achando que tem que vir um vento, um sopro, que tem que vir uma bola de fogo no meio da igreja, e rodar assim, rodar, e você fala, caramba, agora, vai ser agora. Me segura, gente, agora, vai, não, irmão, batismo com o Espírito Santo não é isso. Batismo com o Espírito Santo é algo que, primeiro você tem que crer que é para você. E aí você não tem que sentir nada.
Ah, não, se eu sentir, aí eu... Não, você tem que crer, abrir a tua boca e falar essas línguas que o Espírito Santo já bota na tua mente. Aí a pessoa fica, será que é da minha carne? Será que isso daí é de Deus? Será que não é? Ah, é. Irmão, vamos pensar agora, raciocinar logicamente. O diabo quer que tu fale em línguas? Claro que não, ele não entende nada, irmão. Quando você fala em línguas, não se entende. É nesse momento que Romanos 8 age na nossa vida, que é quando diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está orando em línguas e nós estamos falando diretamente com Deus, numa linguagem celestial que nem mesmo nós entendemos e que o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você, e é por isso que você vai sendo edificado no teu espírito. Aí você abre a tua boca, fala em línguas. É isso só, pastor? Abre a tua boca e fala em línguas. Por quê? Você tem que entender que não é um vento, que não é um arrepio, que não é... Irmãos, nós não vivemos pelo que nós sentimos. Tudo é pela fé. Você crê que é para você, essas línguas que Deus botou na sua mente é de Deus. Você acha que o diabo vai te dar línguas? Primeiro que você está cheio do Espírito Santo. O diabo não chega nem perto de você, irmão. É uma sugestão para quê? Para impedir. Por quê? Porque uma vida de sequência, você falando em línguas todos os dias, significa que você vai estar edificando a tua vida todo dia. Todo dia. A importância. Então você nasce de novo, você nasce da água, nasce do Espírito, e aí você precisa agora buscar a plenitude do Espírito Santo, que é o falar em línguas, que você vai ver que depois que você é batizado com o Espírito Santo, tem uma plenitude na sua vida. Então, não viva a sua vida com Deus achando que está tudo certo, sem ser batizado com o Espírito Santo. Não, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa receber essa plenitude. Porque isso vai te dar, isso vai facilitar a sua vida espiritual. Isso vai te dar força. E o caráter de Cristo ele vai se desenvolvendo melhor na nossa vida. Amém? Pastor, mas quem não é batizado com o Espírito Santo, então, está perdido? Não, está salvo. Está com Deus, o Espírito Santo habita nele, não tem nenhum... Está salvo, não tem diferença. Mas, irmãos, não tem uma plenitude, uma força maior para fazer as coisas. Você pode perceber, irmão, se você acha que você perceba a vida de uma pessoa batizada com o Espírito Santo na plenitude de uma pessoa que não é. Filhos de Deus... Deus não faz acepção de pessoas, não é melhor, quem é e quem não é melhor que o outro, tem nada a ver com isso. Mas, irmãos, tem uma diferença de força, porque é uma plenitude. Irmãos, se não fosse importante, para que então que os discípulos iam ser batizados com o Espírito Santo, para falar em língua? Para quê, irmãos? Então aquilo ali é à toa. E por que depois as pessoas se convertem e eles falam assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Paulo falou, não sei se foi em Efésios, né? Foi para os Efésios. Chega lá nos Efésios, o pessoal se converteu, ele chega lá para o povo e fala assim, e vocês, foram batizados com o Espírito Santo? Aí eles falam, a gente nem sabia que ele existia. Ah, então vem cá, sejam batizados do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas. Por que ele fala, vocês precisam dessa força agora para poder caminhar. Amém, irmãos? Preguei sobre o batismo com o Espírito Santo, nem era para falar sobre isso, tá vendo? Acabou aqui, irmão. Pronto. Não acabou aqui, mas acabou o meu tempo. Amém? Irmãos, olha só, eu às vezes fujo, essas duas eu estou fugindo muito aqui do meu script. Mas é porque eu vou sendo direcionado assim pelo Espírito, entendendo que algumas coisas a gente tem que deixar claro e tem que massificar. Olha só, eu estava na Bíblia buscando... Eu estava lendo a Bíblia e eu falei assim, cara, porque você vai perceber que nós pregamos a palavra aqui e a gente está sempre voltando nos mesmos princípios. Tu já percebeu isso? Vira e mexe, nós voltamos nos mesmos princípios. Mas voltar nos princípios é bíblico. Tu quer ver? Deixa eu ver só onde eu anotei aqui. Isso aqui é o problema, né? Calma aí, rapidinho, irmãos. Eu quero ler esse versículo específico. Aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:1.
E eu estava lendo o Filipe e falei, caramba, cara, é isso aqui mesmo. Olha só, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas. E a vós dá segurança. Por que ele estava falando sobre isso? Porque ele estava falando sempre sobre as mesmas coisas do reino de Deus, plenitude do Espírito Santo. Ele estava falando sobre graça, ele ensinou a igreja sobre a questão da graça, e ele escrevia e repetia as coisas que ele escrevia. E ele falava assim, olha, eu não ligo de escrever e falar a mesma coisa não, porque é segurança para todos nós ter massificado no nosso espírito as verdades bíblicas, porque na hora da crise, essa verdade massificada no teu coração vai fazer você vencer. Amém, irmãos? E por mais que a gente ouça, e a gente ouve de novo, e sempre vem diferente para o nosso coração. Não é verdade? Amém? Feche seus olhos, Senhor, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, pela adoração, por tudo que aconteceu nesse lugar. Leva-nos, ó Pai, para termos um almoço maravilhoso, nos guarda, que possamos estar à noite aqui, que possamos trazer um visitante, uma pessoa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, alguém que esteja precisando, Senhor, que esteja perdido. Ajuda meu irmão nisso, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje à noite o culto é dirigido pela juventude, amém, irmãos? Mais um motivo para você trazer um visitante, tá bom? Vai com Deus, bom almoço.